Olá, amigos! O vídeo de hoje vai falar sobre a lei da liberdade, de uma forma prática e usual no dia a dia. Fique comigo até o final e compartilhe esse link com um amigo que precisa assistir. O homem é, por natureza, dono de si mesmo, então tem o direito de fazer tudo o que achar conveniente e necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Liberdade, por definição, é a faculdade de uma pessoa, pelo seu livre-arbítrio, de fazer ou deixar de fazer algo. Baseado nessa definição, começa a surgir algumas dúvidas e várias observações. Então a primeira seria: nós somos totalmente livres para fazer o que a gente realmente quer? Essa liberdade com certeza não é absoluta e nem poderia ser. Então, pelas razões que nós convivemos em uma sociedade e o homem tem de respeitar esse mesmo direito do seu semelhante como de si mesmo. E existe uma frase muito dita que eu acredito que você conheça, que é: a nossa liberdade termina onde começa a do outro. Então é necessário saber que para viver em comunidade nós temos que obrigatoriamente nos reger segundo determinadas regras. Assim, torna-se tão importante o respeito pela liberdade do outro, quanto dos outros pela nossa própria liberdade. Tomamos como exemplo a lei da expressão, lei da liberdade de expressão. Acontece frequentemente nos meios de comunicação, em redes sociais, como a gente vê hoje em dia, levantar-se uma série de questões acerca do que é publicado, acerca de afirmações que são feitas. E o que acontece muitas vezes são especulações, de certa forma sem fundamento, derivada de um desejo de nos impor uma ideia a todo custo, e de pessoas que acham necessário julgar o outro e a todos da imposição de uma ordem sem argumento, sem base num senso crítico, né, prejudicando a outra pessoa ou outra entidade. E é por isso que é indispensável o uso da liberdade de expressão, mas que seja feito de uma forma consciente, para que não haja difamação e nem a invasão de privacidade. A partir do momento que essas leis são desrespeitadas, existe um abuso da liberdade individual do indivíduo em questão, passando a afetar também os outros. O que pode ser como exemplo a questão do furto, que é quando praticado, afeta uma segunda pessoa ou um grupo de pessoas. Então é evidente que uma pessoa que pratica essa atitude em relação ao outro, ela não pode usar como justificativa o seu livre-arbítrio e a sua liberdade de expressão. Ela tem as consequências e ela tem que obedecer esse tipo de regras de convivência, pois nós não estamos sós aqui no mundo. Então é importante que cada indivíduo respeite a liberdade alheia para que a sua liberdade seja igualmente respeitada. Que, para além disso, cada um tem de impor seus limites para suas próprias ações e para que seja possível a gente viver em comunidade, para que seja possível a gente se relacionar e respeitar o próximo e receber o respeito da mesma forma. O Livro dos Espíritos nos diz que a liberdade total, nosso estágio de evolução, que é somente dado ao nosso pensamento. Nós somos limitados ao corpo físico, a imposições sociais, e há um esforço muito grande para atingir essa liberdade emocional. Nós ainda não aprendemos a lidar com o nosso pensamento e então a gente nos deixa contaminar por algumas ideias e imposições erradas. O nosso pensamento deseja muitas coisas, né? Eu acredito que você vai concordar comigo. Nós somos incapazes completamente de calcular o número de pensamentos que nós temos por dia, né? O ato de tentar evitar um pensamento já é um pensamento por si só. Então, e esses desejos que nós temos são de acordo com a nossa estrutura moral e ética, de acordo com a relação que eu tenho com o mundo e com o senso crítico que eu percebo em relação
a tudo. Então a gente entra em algumas barreiras e começa a se confrontar com alguns pontos, algumas questões. Bom, eu penso, eu desejo, né, quero alguma coisa, e eu tenho a minha ação, a minha atitude. Eu posso limitar alguma ação até o meu nível do pensamento ou até o meu nível do querer. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de filtro é necessário para a nossa convivência, para a nossa boa convivência em comunidade. Graças a Deus e felizmente, assim como a nossa vida, nós nos aproximamos de pessoas com mesmos hábitos e os nossos pensamentos se aproximam de pensamentos semelhantes, no mesmo padrão vibracional. Felizmente, nós nunca estamos a sós. Se a gente muda o nosso padrão vibracional, a gente vai nos conectar de acordo com esse novo padrão e vai repelir, vai nos desconectar desse padrão anterior. Então, para que a gente possa proporcionar uma mudança com senso crítico, que a gente possa crescer em determinada área, nós precisamos pensar primeiro, nós precisamos desejar e querer, e aí praticar essa ação baseada num crivo, baseado num senso crítico. Então, se a gente mudar o nosso padrão mental a todo momento, para melhor, a gente vai nos conectar com pensamentos que estejam na mesma sintonia, na mesma frequência. Eu posso querer melhorar em várias áreas da minha vida. Pode ser no trabalho, pode ser em relacionamentos saudáveis, e eu posso melhorar minha relação com Deus. Eu desejo ser uma pessoa mais de fé, mais espiritualizada, enfim. Mas a barreira que a maioria das pessoas se deparam é a seguinte: mas é muito trabalhoso eu ter que frequentar toda segunda-feira no centro espírita. É muito trabalhoso eu ter que ir na missa lá no meu domingo de manhã, tenho que acordar cedo. Ter que ler todos os dias. É muito caro pagar um psicólogo, um terapeuta. Mas eu te digo que as mudanças começam nas pequenas coisas. Deixa eu te dar alguns exemplos. Então você quer ser bem-sucedido no trabalho, né? Você pensa, né? Então lembra dos nossos 3 pontos críticos, né? A gente pensa que já imagina o nosso estado de realização profissional. A gente deseja, né? E através do desejo a gente impõe a nossa vontade de fazer alguma determinada ação. E aí nós temos o terceiro estágio, que é o nosso senso crítico, que é o crivo. Então, de acordo com o meu crivo, eu vou ter o livre-arbítrio de realizar uma atividade ou não para cumprir o que eu penso e o que eu desejo. Tá? Então, você simplesmente quer ser bem-sucedido no trabalho, mas não faz o necessário para que isso aconteça, se distrai a todo momento, não mantém o foco em uma tarefa para fazer bem feita, e também convive com pessoas que só reclamam do trabalho, do dia a dia, e olha que tem chance dessa pessoa ainda ser você, tá? Com certeza você não está no caminho certo fazendo isso, né? Ou então a gente quer relacionamentos saudáveis com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos entes queridos, mas a gente não elogia a outra pessoa quando tem a oportunidade, e a gente não promove um diálogo saudável. E se você não elogia, se você acha que a outra pessoa não tem motivos para ser elogiada, então é o seu ponto de vista que está distorcido e é hora de começar a rever. Se você quer ser uma pessoa espiritualizada, uma pessoa esclarecida do seu propósito, uma pessoa com fé, você precisa buscar coisas simples, coisas que partam do seu interior. Uma leitura saudável, que esclareça esse seu propósito, ou que pelo menos te estimule a raciocinar sobre. Seja na Bíblia, seja em livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, enfim, a forma que você se sentir mais confortável. A gente precisa, você precisa, eu preciso pensar no outro, não fugir de responsabilidades, né? Sempre pensar positivo em relação ao outro, seja fazendo uma oração
em relação à pessoa que está precisando de alguma ajuda, já é uma grande ajuda por si só. Então lembre-se de uma coisa, você não precisa ser um líder religioso, um médium, um padre, um Buda, um pastor, seja quem for, para buscar fazer o bem para outra pessoa. Você pode começar do seu interior. Tudo na vida exige prática, no nosso trabalho, nas nossas relações, então a gente precisa praticar fazer o bem, praticar pensar o bem. Então, meu amigo, comece pelas coisas mais simples. Tudo na vida exige prática. Ouça uma boa música, aprecie sensações de tranquilidade e serenidade, boas relações, boas conversas, bons diálogos, leia bons livros, assista e consuma bons conteúdos na TV e na internet. Muitas vezes nós ficamos alienados em frente a uma TV, em frente a um computador, com o celular na mão, muitas vezes em redes sociais, e em outros momentos a gente afirma que não tem tempo de fazer algo produtivo, ajudar o outro seja com uma palavra que se quer. Ou seja, são questões de prioridades. Eleja prioridades na sua vida. Enfim, esse seria um tema já para outro momento. O ponto-chave dessa conversa de hoje é que nós precisamos nos tornar melhores pensadores, respeitando a liberdade do outro, assumindo quem somos e agradecer pela nossa família, pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos cercam, um sentimento de gratidão constante. E ao mesmo tempo desapegar de questões materiais e naquela busca que deixa de ser saudável pelo dinheiro. O trabalho e o crescimento nos tornam dignos, mas colocar os bens materiais em prioridade nos faz esquecer do lado humano, nos faz a gente se conectar com outros pensamentos da mesma sintonia, que não são os que a gente quer. Paulo de Tarso nos dizia: é preciso viver no mundo sem ser do mundo. O que ele quis dizer com isso? São várias formas de interpretação. Uma delas é: nós vivemos no mundo e temos várias experiências aqui na Terra, várias experiências carnais. Escola, trabalho, amigos, relacionamentos, mas o nosso pensamento é livre do mundo. Ele ultrapassa barreiras físicas e sempre deve estar voltado à busca da clareza, busca do entendimento, sem apegos desnecessários em bens materiais. Deve estar ligado à compreensão de que existe algo maior, algo que nos governa, que nos orienta, independente da religião que você escolheu ou que você se identifica. Nós temos que permanecer sempre atentos e nos vigiando o tempo todo. Precisamos construir um mundo melhor a partir de si mesmo. A Terra aqui é uma grande escola, é uma grande experiência. Nós estamos aqui de passagem e não levamos nada material. E sim, a gente pode levar no nosso desenvolvimento moral e espiritual, a nossa compreensão da finalidade da vida, desenvolver as nossas potencialidades, as nossas habilidades de amar o próximo. E cada um tem a capacidade de construir a sua felicidade através do amor verdadeiro, através do respeito, através da tolerância e da compreensão da necessidade de liberdade do outro, da mesma forma que nós precisamos da nossa liberdade. Muito obrigado a todos que ficaram até o final desse vídeo. Espero que você possa compartilhar esse link com algum amigo que precisa ouvir essa palavra. Não estamos aqui para ensinar ninguém, não somos melhores do que ninguém. Nós simplesmente queremos, com essas atitudes, melhorar um pouco a nossa vida e que a gente possa contagiar um pouco a sua. Uma boa semana a todos. Fiquem com Deus.